Faz um tempo que eu não gravo pro YouTube. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jen. Vou jantar aqui com vocês. É um arroz carreteiro com uma fatia de queijo em cima. Pensei em fazer uma salada, mas tô morrendo de preguiça e com muita fome, então não fiz. Tô aqui com a Gray, mas acho que vocês não vão conseguir ver, mas tem um gatinho aqui. Eu sempre falo que comer quando você tá com fome é muito bom. Faz um bom tempo que eu não gravo pro YouTube. Foi a rede social... É rede social? YouTube é rede social? Plataforma. Foi a plataforma que fez eu entrar neste mundo digital. Então, eu comecei em 2015. Postei meu primeiro vídeo no dia 3 de março de 2015 no YouTube. E hoje cá estou eu, né, trabalhando há 11 anos com a internet. E tudo começou por causa do YouTube. Ai, que fome. E nessa, vocês podem pensar, vocês acham nojento eu falar comendo? Comentem, da próxima vez eu não faço. Vocês devem pensar que depois de 11 anos trabalhando com a internet, nossa, eu tenho muita facilidade de conversar com a câmera, de falar os meus pensamentos, os meus sentimentos, o que eu tô sentindo e tudo mais. Gente, não é ridículo o fato de que eu trabalho com a internet há 11 anos e eu ainda sinto muita dificuldade de falar com a câmera? Não necessariamente, eu não tenho vergonha de falar com a câmera em si. Eu acredito que depois de anos trabalhando com a internet, hoje meu maior receio, hoje minha maior limitação em relação a isso é falar minha opinião. Por quê? Porque depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu sei que às vezes você pode falar uma coisa do seu dia a dia, algum pensamento que você tem, e por causa de uma frasezinha assim, a pessoa ela pode tirar completamente de contexto e você receber hate por conta disso. E isso já aconteceu comigo. Então eu sinto que eu sou muito boa na internet. Ai, muito boa não, gente, pera. Eu sou boa no que eu faço em relação a mostrar looks, a mostrar maquiagem, falar opinião de cabelo, essas coisas. Agora falar opinião da vida, que eu acho, do que eu penso, eu tenho uma grande dificuldade de fazer isso por conta disso. Eu acho que depois de 10 anos, depois de uma década trabalhando com a internet, se você nunca foi canceladinho, pelo menos em um momento, nem que tenha sido por algumas horas, ou você tá fazendo muito certo ou você tá fazendo muito errado. Isso já aconteceu comigo poucas vezes, mas as vezes que aconteceu já serviu para dar aquele baque, sabe? Então eu sinto que voltando pro YouTube, falando o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto que ele vai ser muito libertador pra mim depois de um tempo, mas por enquanto ainda eu tô saindo da minha zona de conforto. Então os primeiros vídeos vão ser basicamente vocês assistindo eu saindo da minha zona de conforto. Vocês estão vendo a Liro Liro? Ela só tá aqui porque eu tô comendo. A Liro Grigol. Vou mostrar ela pra vocês. Meus gatinhos, eles são tudo na minha vida. E essa daqui é a Little Grey. O nome dela é Gray. Ai, eu comendo de boca aberta. O nome dela é Gray. Né, Liro? Mas eu chamo ela de Liro. Não me perguntem o porquê. Não, Liro, Liro. Eu não faço isso com o teu sachê. Não. Então é isso, eu gosto de assistir muito vlogs das meninas, tanto as daqui do Brasil quanto as da gringa, delas mostrando o dia a dia delas, delas conversando. Eu acho tão gostoso, sabe? Mas eu sei que é um público muito específico. Eu sinto que, pelo menos aqui no canal do YouTube, porque com as outras redes sociais, com as outras plataformas, eu trabalho com elas e por muito tempo eu trabalhei com o YouTube. Hoje eu não trabalho mais. Por muito tempo, eu sempre tive que pensar no que as pessoas queriam assistir e não necessariamente no que eu queria gravar. Por quê? Porque no final do mês, né, no começo do mês, eu tinha que pagar a conta. E eu percebia que quando eu gravava o que eu queria, o que eu gostava, o que estava ali na minha zona de conforto, o que fazia eu me sentir bem, não dava muita visualização, não dava muito dinheiro, e no final do mês, né, no começo do mês seguinte, eu ficava apertada financeiramente. E eu percebi que quando eu gravava o que as pessoas queriam assistir, dava certo. E eu sei que esse pensamento
Ele tá errado, a gente tem que gravar o que a gente gosta, mas infelizmente neste mundo capitalista, na sociedade que a gente vive, a gente não pode pensar muito nisso, infelizmente. Então tem muitas pessoas que na faculdade, elas estão fazendo o que dá dinheiro e não necessariamente o que elas gostam. Infelizmente é a vida adulta, né? Às vezes a gente tem que deixar de lado um pouquinho o que a gente gosta e fazer o que as outras pessoas querem que a gente faça. E eu sinto que nas redes sociais, por muito tempo, isso aconteceu comigo. Nossa, muito bom. Como eu não trabalho mais com o YouTube e minha pretensão nem é trabalhar mais, dessa vez eu vou me permitir fazer o que eu quero gravar. E se tiver pouca visualização, se eu tiver 3 seguidores por vídeo gostando do que eu tô fazendo, high five, é nóis. Mas eu quero gravar hoje em dia, o que eu me sinto confortável, o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de editar, o que eu gosto de consumir. Então, se você não gosta muito de vlogs, tá tudo bem. Mas vai ser vlogzinhos, bem girly, falando de maquiagem, de livros, de gatinhos, tudo relacionado ao meu mundo. Saci. Gente, tem uma coisa no futebol que eu odeio. Eu não sei se vocês também sentem isso, mas eu não gosto de futebol. Eu não ligo pra isso, eu não tenho time nenhum. Mas eu não gosto muito desse ambiente de rivalidade. Aconteceu algo, enquanto eu estou assistindo o jogo, aconteceu algo, né? Eu senti algo que eu já senti antes. A minha mãe, ela ama futebol. E a minha mãe, aqui em Curitiba, ela torce pro Atlético. E um dia ela chegou pra mim e falou, Jennifer, vamos num jogo do Atlético. E eu falei, tá bom. E eu me lembro que era Atlético contra Santos. E o Atlético fez um gol. E claro, né, eu tava na parte do Atlético e todo mundo comemorando. Eu olhei e pensei, nossa, que gostoso, né, esse clima, esse ambiente de festa, né, eles comemorando e tal. E quando eu olhei pro outro lado do estádio, tinha as pessoas, né, do Santos, que estavam torcendo pro Santos. E eles estavam tipo assim, ó. Gente, eu comecei a chorar. Quando eu conto essa história para as pessoas me acham ridícula. Mas eu tava ali comemorando, assim, pensando, nossa, que clima gostoso. Daí quando eu olhei do outro lado e eu vi eles tristes, né, as pessoas do outro time, eu me emocionei. Meu olho se encheu de lágrima. E eu vi que eles estavam tristes. E a tristeza deles mexeu comigo. E daí agora, pelo que eu entendi, eu não entendo nada de futebol, mas pelo que eu entendi, é decisivo, Escócia versus Brasil. Então o que ganhar, continua, e o que não ganhar, sai, né? Ele perde, ele sai da Copa. Pelo menos é o que eu acho, pelo menos é o que eu entendi. Na minha limitação de entender futebol, foi o que eu entendi. Claro, eu como brasileira estou torcendo para o Brasil, e o Vini Júnior agora, eles vão fazer gol. O Vini Júnior agora, ele fez o primeiro gol, e eu pensei, ai, que legal, né? O Brasil tá mais perto de ir pra continuar na Copa. Só que nessa, a câmera mostrou os jogadores da Escócia, e eles estavam tão tristes. Eu não sei qual é o meu sentimento. No momento em que eu vi o rosto deles tristes, eu não consegui mais ficar tão feliz pelo Brasil. Gente, eu não sei por que eu tenho isso. Mas uma das coisas que eu não gosto do futebol, eu não gosto de esporte, eu não gosto de rivalidade, é isso. Pra um ganhar, o outro tem que perder.
Eu não gosto dessa ideia. Eles vão fazer outro gol. Nossa, errou feio. Eu não gosto dessa ideia de que pra um ganhar, o outro tem que perder. Vocês também têm isso, gente? Eu sei que é uma loucura, mas eu já não sou muito fã de assistir futebol, principalmente por conta disso. Aqui, gente, ó. Ó a cara deles. Eu acho que eu não posso ficar mostrando muito a tela, eu não sei se tem por causa dos direitos. Eu não sei se por causa dos direitos pode derrubar, mas eu fico triste porque eles estão vendo literalmente o sonho da vida deles acabar. Isso não deixa vocês tristes? A pessoa se preparou para isso a vida toda, esse é o ponto alto da vida da pessoa. Claro, eu também posso estar sendo ingênua, né? Também posso estar sendo extremamente ingênua. Mas não sei, eu não gosto de ver o sonho das pessoas acabar. Tá muito frio. Ah, 1 hora atrás eu olhei e tava 3 graus. Isso daqui é o que eu tenho de memória da minha infância. O nome disso, pros mais novos, é fita VHS. Isso não existe mais. Essa daqui é do meu irmão do meio. Essa daqui é do meu irmão mais novo. Se não me engano, as que eu converti eu já devolvi pro meu pai. Eu não lembro. Eu espero que eu tenha, porque não estão aqui. E eu tenho outras fitas aqui pra converter. Olha que bonitinha essa foto. Só que ela tá nesse vidro aqui, grudada. Mas olha que bonitinho. É minha mãe, meus 2 irmãos e eu ali. E daí o que eu vou fazer? Tem um lugar aqui em Curitiba que eles pegam essas fitas VHS e eles convertem para arquivo de computador. Eu vou levar lá e eu já vou aproveitar que lá perto tem um dos restaurantes que eu adoro comer, que ele tem um sanduíche maravilhoso. Eu não sei se eu vou comer o sanduíche, mas o sanduíche vegetariano de lá, de tomate seco, é delicioso. Então eu não tenho certeza se eu vou comer isto. Mas eu gosto muito desse restaurante, então eu vou almoçar lá. E daí eu já aproveito que é do ladinho e já levo 1 ou 2 fitas para converter. Essa daqui, entrega de medalhas do Marista. Não sei qual que eu vou converter, ainda estou pensando. Essa daqui é do meu irmão. Gente, isso daqui é muito retrô. Olha isso. Isso é uma coisa muito retrô, né? O que tá escrito aqui? Apresentação do Johann de Natal. Ai, que gostosinho. A maioria das coisas são dos meus irmãos, porque os meus eu já converti. Aliás, vocês querem ver um pouquinho? Um trechinho dos arquivos que eu já converti? É super gostosinho. Por quê? Porque quando a gente é adulto e a gente lembra da nossa infância, a gente pode ter muita memória falsa. E eu me lembro, eu vou compartilhar algo bem íntimo pra vocês. Eu lembro que antes de eu converter algumas fitas, eu me lembrava da minha mãe muito braba. E as pessoas chegavam pra mim e falavam: "Ah, Jennifer, como que tua mãe foi na infância com você?" E eu falava: "Nossa, minha mãe era muito braba, muito braba." E eu fui um dia e converti algumas fitas de infância, e eu comecei a assistir e eu me surpreendi muito, porque não? Claro, ela tinha alguns momentos em que ela ficava braba, mas na maioria do tempo parecia que ela era tão leve, tão sorridente. E eu me lembro que eu assistia aquelas fitas e eu pensava: nossa, eu não lembrava disso. Então, às vezes, a gente pode se enganar com as memórias da nossa infância. Então, por isso que é bom, às vezes, se você tem, né, a possibilidade de você converter essas fitas, às vezes você descobre coisas novas sobre você. Olha a que eu achei aqui. Aniversário de 7 anos da Jennifer.
Ai, gente, nossa, eu nem lembro como que foi meu aniversário de 7 anos. Eu converti as fitas do meu aniversário de 1 ano e de 2. Se não me engano, de 3. Agora de 7. Esse daqui foi quando eu participava de um programa de televisão na minha infância, que eu era dançarina. Ó, essa daqui sou eu. Também a semana passada. Olha aqui, ó. Dá um beijinho pro pessoal de casa. Ó, eu era. Tá tudo bem? Você Tá tudo bem? Você Eu era. Eu sempre fui muito tímida, gente. Eu sempre fui muito tímida. Mas quando eu era criança, eu era muito pior. Daí, ó, é o programa que eu participava na minha infância. Era muito gostosinho. Aqui, ó, eu. tá contente, Jennifer? Gente, é só esperto. E você aí de casa? Tava torcendo pra Jennifer? Beijinho na tia Bárbara. É isso aí. Você que mandou um recadinho pra tia Bárbara. Ah, enfim, né, gente, coisa antiga, ela vai se travando assim, ó. Daí aqui os desfiles que eu participava da escola, mais programa. Acho que aqui eu já tava. Ó, aqui, ó, eu já tava maior, ó. 102, Essa sou eu. parabéns, muito bem. Que série você tá? Quarta série, muito bem. Inglês. Nada de soprar, viu, Bruxela? Fazer igual a Barbie. Fale os números de 1 a 5 em inglês. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê a torcida da Bruxela? Você que tá em casa também pode ir respondendo juntinho com as meninas aqui. Português. Qual é o diminutivo de baixo? Baixinho. Baixinho, muito bem. Eu não respondia nada. Para a equipe da Bruxela. Ciências. O que é médico veterinário? O que é um médico veterinário? De cães. De animais. Médico que cuida da saúde dos animais. Muito bem. Tadinha de cães. Aqui é minha prima, que também é comigo. E daí, aqui tem alguns da minha família. Aqui é os do meu pai, ó, os irmãos dele tocando e tudo mais. Enfim, aqui sou eu, na apresentação da escola. Essa de azul sou eu. Eu me lembro que nessa apresentação a protagonista era essa daqui. E, na minha infância, eu tinha meio que a síndrome da estrelinha. E eu me lembro que normalmente eu era chamada pra tudo. Normalmente eu era bem o centro das atenções. Embora eu fosse bem tímida, normalmente eu era o centro das atenções. E eu me lembro que quando a professora escolheu ela, eu fiquei full pistola. Eu fiquei bravíssima. Ai, ai. Ó, gente, eu adorava usar essas meionas, bem ruge. Ó, eu tava com a sandália do ruge. Acho que era a apresentação do Dia das Mães aqui, ó. Eu. Esse daqui, deixa eu ver se eu lembro. Aqui é meu avô, que já faleceu quando eu tinha 11 anos. Ah, e aqui tava na chácara da minha avó, eu lembro. Na chácara da minha avó. Nossa, gente do céu, a família toda reunida. Ó, a minha avó. Ai, minha avó morreu há uns 5 anos atrás. Aqui. A minha avó, ela faleceu há uns 5 anos atrás. Ó, nossa, gente, a família raramente se reúne assim desse jeito. Aqui, ó, meu avô. Nossa, gente, que preciosidade ter isso daqui. Aqui, toda a família reunida na chácara que a minha avó tinha. Aqui é o meu irmãozinho mais novo. Aqui é o meu irmão do meio. E aqui é o meu primo. Aqui eu era bem piazona nessa época. Eu era muito piazona nessa época. Eu não tinha nada de feminilidade. Eu sempre tava de roupa larga, boné. Aqui é a minha mãe. Nossa, minha mãe novíssima. A minha mãe, eu acho que nesse take ela tem a idade que eu tenho hoje. Minha mãe, com a idade que eu tenho hoje, ela já tinha 3 filhos. E daí, um dos que eu mais gosto de ver... Nossa, esse daqui é gigante, gente. Olha isso aqui. 4 horas. 4 horas de vídeo só meu. Esse daqui era meu aniversário de 1 ano. Ó. Esse daí foi o cartãozinho do meu aniversário, né? O convite.
o foco maravilhoso. Aqui é a minha mãe abrindo meus presentes de aniversário. Aqui era eu. Aqui foi meu aniversário de 2 anos, que a minha mãe usou o mesmo vestido. Ó, meu pai! Meu pai aqui... Gente, hoje eu tenho 31 anos. Aqui o meu pai... Eu acho que meu pai tinha 22. Meu Deus. Eu cantando é muito fofo. Eu adorava cantar quando eu era criança. E aqui, ó, gente... Tudo isso daqui, ó. 4 horas de cenas da minha infância. Esse daqui é meu aniversário de 5 anos, acho. Gente, voltei pra casa. Eu tive um almoço super gostoso. Eu falei pra vocês que eu ia pegar o sanduíche vegetariano. Fiquei curiosa pra pegar o ravioli. Nunca tinha comido esse e gostei. Eu pedi também um adicional de purê de mandioquinha que eu amo. E daí, a 2 quadras pra trás, lá desse restaurante que eu fui, já é esse lugar que converte fita VHS pra arquivo. E daí eu fui lá, já voltei pra casa. Daqui a pouco eu trabalho, eu estou me esquentando. Gente, tá muito frio, eu tô congelando. Editando parte deste vlog, eu já vi que ele já tá longo, então eu acho que eu já vou encerrar por aqui. Eu vou adorar trazer mais vlogs pra vocês, reflexões, coisas que acontecem. Hoje aconteceu algo que me emocionou, que eu estava... enfim, gente, ano passado eu perdi um gatinho. E hoje eu passei na frente do lugar lá da pet shop que eu conheci ele. E daí eu passei na frente, me emocionei, muitos pensamentos me vieram à mente, mas enfim. Quero gravar mais pra vocês também pensamentos, o que eu acho de certas coisas. Se lembra que eu falei pra vocês de eu me permitir sair da zona de conforto? Quero arriscar, quero falar pra vocês alguns pensamentos, algumas reflexões, gravar um pouquinho do meu dia. E enfim, gente, espero que vocês tenham gostado deste primeiro vlog. Aquele clássico do YouTube, se gostar, se inscreve no canal, clica no joinha. Os youtubers ainda falam isso. Na época que eu trabalhava com YouTube, eu falava muito. Ai, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Nossa, eu falava muito. No Instagram e no TikTok a gente não faz isso. Enfim, gente, caso toque no coração de vocês, se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem curtir esse vídeo, e comentem aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bem? E é isso, beijos pra vocês e até, tchau!